Gente, dentro de tudo aquilo que a gente tem ouvido, Deus tem falado tanto com a gente. Eu tenho sido muito ministrado. Eu cheguei aqui sexta-feira e sabe, com um aperto, assim, um desejo de chorar. Não sei se foi só eu, alguém mais teve esse desejo, não? E a gente começava a cantar, daqui a pouquinho, sabe? A gente já veio que fica meio segurando, né? Porque tem uns faladores que ficam falando, tá chorãozinho. Cadê o cara? Cadê o cara, tia? Na saída eu vou pegar esse abençoado. Né? Sabe, o coração da gente querendo se quebrantar, isso é muito bom, porque o quebrantamento na nossa vida ele é essencial, sabe? Para que a gente realmente possa ser limpo, transformado por Deus, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração. E o quebrantamento na presença de Deus ele é diferente de um pranto, de desespero por causa de problemas, de necessidade. Olha, leca aí, hein? Eu vi essa guria pequena, meu Deus do céu. A gente é necessário isso na nossa vida. E eu quero compartilhar algo. Sinceramente, eu não ia falar sobre isso hoje, até porque eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. E pobre dos irmãos lá de Bento, né? Dizer, pô, mas de novo, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sabe? Um pouquinho sobre maturidade, o nível que Deus está nos levando. Eu vejo nitidamente Deus trabalhando com a gente. Eu vejo Deus trabalhando com a nossa igreja, que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, né? O Brasil para Cristo. Eu vejo Deus trabalhando com essa geração. Eu vejo Deus forjando pessoas de uma maneira tão intensa. Esses dias eu conversava com um irmão, até sobre a própria manifestação de Deus, sabe? Que por um tempo nós ficamos meio arredios, meio calçados, assim, sabe? Meio cestrosos com algumas coisas. Nós, uma igreja de uma raiz pentecostal, né? Mas a gente viu no Brasil muita banalização, muitos excessos, e às vezes a gente vai recuando, a gente vai retrocedendo, e daqui a pouquinho nosso coração está fechado para algumas coisas, e a gente vai ficando, como falou o pastor aqui, a gente vai ficando meio teólogo, sabe, sem graça, meio, nada a ver nem meio, né, querendo ser, e a gente quer achar uma explicação, às vezes lógica, racional, para todas as coisas. Vamos nos afastando daquilo que é a nossa essência, daquilo pelo qual nós somos gerados em Deus, sabe? E a gente vai se afastando, e a gente meditando sobre isso, eu conversando com o irmão sobre essas coisas, e falando deste tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo um tempo em que Deus está trabalhando fundo com a igreja. Deus está trabalhando, sabe, em coisas sérias dentro da gente, dentro da liderança, dentro de algumas pessoas específicas, para trabalhos específicos. E talvez alguns aqui já estão fazendo isso que foi pregado aqui pelo pastor César, foi pregado aqui pelo pastor Jonas, já estão, sabe, buscando a Deus. Foi falado aqui pelo pastor Marcos, alguns já estão na sua sala de oração, já começaram esse processo, e você diz assim, mas eu não consigo ver nada ainda, parece que as coisas estão piorando. E aí eu vejo Deus trabalhando isso com a gente, porque Deus não vai derramar daquilo que é precioso, sabe, sobre vasos quebrados, rachados, vasos sem condições de, neste tempo tão difícil, absorver aquilo que é tão essencial para a igreja. Graça de Deus, a unção de Deus, resultados de uma intimidade com Deus. Então Deus vai trabalhar com a gente, sim. Foi citado aqui a carta de Paulo aos Filipenses, e ele fala, lá no início dessa carta, ele diz, olha, eu tenho convicção, eu tenho a plena certeza, que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para completar até o dia de Cristo. Então Deus começou uma obra com a igreja, Deus começou uma obra com a gente, e você pode ter certeza, Ele vai completar. Amém? Dou o que doer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Eu quero ler um texto com vocês, Atos capítulo 20, e vou dar uma explicação desse texto aqui, do contexto, quando foi escrito, por que foi escrito, só para ele ver que, entende? Você está lidando com quem, cara? Vem lá, né? Vem lá dos carioca, acho que é. Aqui não, meu irmão. Esse texto aqui, irmãos, tá? Vou ler agora.
Pensa o quê? Não vou dizer porque eu não quero. Paulo, ele está falando aqui, irmãos, no final da sua terceira viagem missionária, ele manda chamar alguns líderes da igreja de Éfeso. E ele faz aqui, ele dá uma impressão de uma despedida, porque ele está indo para Jerusalém. E ele diz o seguinte: agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E ele fala algo muito importante aqui no versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Nesses últimos dias, nós temos vivido, desde junho a gente está no inverno, né? Mas falando de igreja, a igreja tem passado por um inverno muito rigoroso. Dentro daquilo que a gente tem visto, dentro de pessoas que a gente tem convivido, irmãos que a gente tem conversado, pastores, jovens. No inverno de lutas, de tribulações, de coisas que muitos irmãos ficam se perguntando: Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Alguns talvez chegam a perguntar: Senhor, aonde o Senhor está? Porque a gente às vezes não consegue associar algumas coisas com o próprio Deus. Nós, irmãos, muitos, quem sabe, seguem a Jesus por motivos equivocados. Às vezes nós ouvimos que hoje é o dia da tua vitória. Propagandas, né, como essa: hoje é o dia da tua vitória, a partir de hoje você nunca mais vai passar por tribulação, porque a partir de agora, né, e a gente, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode ser essa a motivação de servir Jesus. Você quer se ver livre de problemas, sabe? Seguir Jesus, irmãos, por conveniência. Deus vai te prosperar. Quem não quer? Não é verdade? Estende a tua mão aí, eu estou vendo uma chave agora. Aí você, peguei a chave. Agora vou abrir o que com essa chave? Me disseram que Deus me deu uma chave da onde? Entende? Mas vou guardar. Sabe? E essas coisas é bacana da gente ouvir essas coisas. Mas aí você vai para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos chama para sermos perfeitos, maduros. É esse o propósito de Jesus, fazer com que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Essa a plenitude, sabe? É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus não é o pai que mima os seus filhos. Deus é o pai que trata os seus filhos, que amadurece os seus filhos, para que os seus filhos estejam aptos e sejam conforme a semelhança do primogênito, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho. Jesus não foi poupado quando esteve aqui na terra. Pelo contrário, ele veio pagar um preço por coisas que ele não fez. Agora Paulo, ele chega e diz: olha, eu estou indo para Jerusalém, pessoal. Orem por mim, para que eu chegue lá, e aonde eu coloque a minha mão, Deus abra. Aonde eu coloque o meu pé, Ele me dê por herança, eu tomo posse. Aonde eu determinar, irmãos, meu Deus do céu, que aconteça. Porque se Deus não fizer, eu vou colocá-lo contra a parede, e eu vou exigir deste Deus. E se Ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Ele diz: gente, eu vou para Jerusalém, eu nem sei o que vai acontecer. Algumas coisas o Espírito Santo já me revelou. Paulo já tinha passado em algumas igrejas, e Deus tinha usado pessoas para falar com ele e dizer o que ele esperava em Jerusalém.
portas abertas, ministério próspero, milhares de vidas, sabe? Eu vejo você, amado Paulo, você viajando, eu vejo você num avião, imagina. Imagina, Paulo no avião. Não, o que o Espírito Santo revela a Paulo é que para ele estava certo algumas coisas: prisões, tribulações, açoites e perseguições. Mas aonde está Deus nisso, irmãos? Como pode o Deus que a gente serve permitir que nós, igreja do Senhor, passe por essas coisas? Como pode? Se nós falamos de um Deus de amor, se nós falamos de um Deus que limpa pecados, que transforma pessoas, como pode você que é chamado por Deus, e você tem expectativas quanto ao seu ministério, quanto à sua vida, e a expectativa talvez seja a mesma que eu tinha quando eu era mais novo. Eu tinha na minha cabeça assim: olha, seja para onde eu for, aonde eu chegar vai dar muito certo, gente, vai dar certo. Até porque a gente tem as receitas, não é, pastor João? A gente sabe, eu vou chegar lá, eu vou jejuar como nunca, eu vou orar como nunca, e eu vou ver a glória de Deus como nunca. Aí você chega e você sofre como nunca, você apanha como nunca, você sente medo como nunca, e você tem vontade de desistir como nunca. Aí você olha para situações que você diz: não, mas algumas coisas está bom, Deus está me forjando, e daqui a pouquinho Deus te forja naquilo, e você diz: nossa, Deus foi tão bom e eu venci. E aí eu já tenho experiências para contar naquela área, até que Deus decide me tratar em outra área. Senhor, mas nós não tinha já, não era agora o tempo, sabe, né? De crescer, de prosperar, de eu dizer daqui do púlpito: receba, e os irmãos, vai dizer que não seria tri? Você aí da terceira fileira, de trás para frente, o quinto de cá para lá, receba, e o cara, pá! Vai dizer que não seria? Ah, galera, assim, meu Deus, que homem de Deus, que graça, que unção, que glória. Eu vejo agora, aqui ó, ali ó, esse feiozinho aqui, vai recebendo agora, vai ficar bonito. Já pensou? Puf. Aí a Daphne: meu Deus, eu amo esse cara. Eu ministrar aqui a unção da magreza, irmãos. Já pensou, pastor João? Quem quer ser magro vai passando por aqui. Pá, 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 pá. Nada contra, meu amado, tá? Mas não, Deus resolve tratar com a gente. Deus não pode fazer essas coisas. Claro que Ele faz. Não há limites para Deus. Quem somos nós para limitar a ação de Deus? Mas entenda, Deus não quer usar, e Deus não vai levantar meninos mimados. Deus vai levantar homens e mulheres experimentados. Amém? Tratados, trabalhados por Ele, forjados por Ele. Deus trabalha a nossa resiliência, a nossa persistência. Deus trabalha o nosso caráter. Deus nos faz enfrentar coisas que a gente pensou que nunca seria capaz de enfrentar. Deus nos leva a situações que a gente acha muitas vezes que vai morrer, não apenas fisicamente. Às vezes a gente acha que vai morrer de tantos turbilhões de sentimentos, de coisas que acontecem dentro da gente por causa das circunstâncias e dos problemas. Deus nos faz passar, sabe, pelo seu liquidificador celestial. E Ele não bota lá no modo 2, 3, Ele bota no pulsar, aquele que, sabe?
E a gente fica gritando lá dentro: chega papai, chega papai, chega. Não é assim? Assim não é que a gente está aqui, ó. Uou, 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 uou. Aí quando a gente acha que está esmigalhado, que está destruído, agora sim, eu estou no nível que Deus quer. Aí ele pega e espalha, joga assim. Aí depois ele começa a juntar os cacos. Pedacinho por pedacinho, eu vou te montar agora. Eu vejo a mão de Deus em nós, irmãos. E coisa maravilhosa é estar na mão do Deus vivo. Sabe, é terrível. É terrível. Mas é tão maravilhoso. Que coisa, né? Olha o que Deus faz com a gente. A gente daqui a pouquinho não tem mais nada. A gente está numa fase, a gente adolescente, né? Às vezes está naquela fase que a gente acha que sabe tudo, eu não é? Sabe tudo. O pai vai explicar, eu já sei, pai. Né? Eu já sei, mãe. Fica se encarando no cara. Eu já sei. Sabe tudo, tudo, tudo. Gente, vocês tinham que saber, saber o que eu sabia quando eu era mais novo. Eu tinha uns 15 anos e eu queria, ser missionário. E aí eu comecei a ler bastante, né? Aí na época eu comecei a fazer um cursinho de teologia. Gente, as primeiras lições assim, abriu a minha mente. E eu assim, descobri tudo, pastor Paulo. Tudo. Pá, sabe assim, veio uma revelação do céu, assim, pá! Eu descobri tudo. E aí, eu tinha um terno cinza, uma camisa preta, uma gravata branca de crochê. Foi quando a Ângela me conheceu e se apaixonou. Eu tinha, e aí e uma pastinha com alguns livrinhos. E eu andava pela rua tentando caçar alguém para debater. Porque eu sabia tudo. Gente, eu sabia tudo, qualquer assunto. E eu tinha explicação para tudo. Eu tomei tanta surra, tanta surra. Uma vez eu combinei com meu cunhado, eu tinha uns amigos meus que trabalhavam comigo. Eles eram testemunho de Jeová. E aí eles disseram assim, mas Daniel, nós queríamos ir na tua casa um dia. Eu, pra quê? Não, nós queríamos conversar contigo uns negócios aqui e tal, da nossa igreja. Então vamos lá. Eu combinei com meu cunhado, a gente estudou. Pegamos as literaturas acima para dar meio. Quando eles sentaram assim, nós já começamos. E aí no final da convida, vamos orar agora. E pá! Aquelas coisas que convida time de vamos orar. E nós vamos orar. E os caras meio que assim, não, pois é e tal. E aí fica uma lavada, né? Eu não sou bom, eu sou muito bom. A gente tem essa ideia que a gente sabe tudo. Até cair nas mãos de Deus. E quando a gente cai nas mãos de Deus, Ele vai nos desconstruindo. Amém? Nós estamos falando de um homem, Paulo, que sabia tudo, um erudito, um homem à frente do seu tempo. A maneira que Paulo coloca as suas ideias, aquilo que ele entende, ela é simplesmente fenomenal. Paulo tinha todo o entendimento necessário para o seu tempo, para fazer o que ele fazia, inclusive perseguir cristãos. Até que ele se depara com Jesus no caminho para Damasco. Foi para Damasco, né, pastor? Vai, né? Mas o cara quer dizer que né? Você, puxa vida, melhor não ter dito o caminho para onde era. O caminho para Damasco. Quando ele encontra com Jesus, ele é desconstruído. E Paulo sai depois, logo adiante, para a sua viagem missionária junto com Silas. Imagina você, querido, amado jovem, saindo para a sua viagem missionária. Hein? Meu Deus do céu, eu vou dos refugiados, eu vou fazer, vou acontecer, vou pregar. E quando eles estão na sua viagem missionária, eles são presos os dois. E eles apanham a surra do século.
são presos. E a pergunta é: cadê Deus? Como que alguém que larga tudo, alguém que abandona a sua vida, alguém que abandona os seus projetos pessoais e vai fazer a obra de Deus, e por fazer a obra de Deus ele é preso e apanha, gente? Que negócio é esse? Deus, eu não aguento mais. Onde está o Senhor? Quem de nós não tem esses questionamentos? Quantos abandonaram a fé porque acharam que agora são crentes e estão revestidos de superpoderes? Não o poder de Deus, mas agora eu sou crente, sabe, eu sou cabeça e não cauda. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu... Às vezes não cai ninguém do nosso lado, irmão, só a gente. É ou não é? Às vezes ninguém é atingido, mas a gente é. Eu vejo Asaf no Salmo 73, ele olha para os ímpios, ele olha a prosperidade dos ímpios e ele fica indignado. Ele diz: olha, por pouco eu não caí, quando eu vi como os ímpios prosperam. Eles não têm falta de nada, eles não têm temor a Deus, mas eles não têm necessidade nenhuma. E ele não consegue entender esse negócio. Eu ia dizer uma palavra bonita, mas vai que não tem nada a ver, né? O pastor Jonas falou um negócio aqui ontem que eu me perguntei o que era. Aí perguntei para quem? Como é que ele falou? Agora deixa. Como é que era? Tu falou que a pessoa não podia ser... Meu Deus, uma palavra assim que eu disse. Eu ia procurar no dicionário, esqueci. Arrefecer. O que é arrefecer, meu amado? Diminuir. Meu Deus do céu, aqui ó. Chega a me arrepiar. Tá, onde é que eu estava mesmo agora? Às vezes, irmãos, a gente não consegue, sabe, entender como pode alguém que abandona tudo, deixa tudo por Jesus, passar por luta, passar por aflição. Parece que Deus deveria sempre nos proteger, porque nós somos chamados do Senhor, nós somos ungidos pelo Senhor, nós somos cabeça, nós não somos cauda. Asaf tem essa indignação e ele diz: Senhor, eu quase caí. Aí ele diz assim, ó, até que eu entrei. Aonde? Na presença do Senhor, no santuário de Deus. Quando ele entra na presença de Deus, as escamas caem dos seus olhos e ele começa a ver aquilo que naturalmente ele não consegue enxergar. E aí ele começa a ver como são os ímpios e como terminam os ímpios. E ele começa a ver aonde está a confiança e a segurança daquele que está em Deus. A nossa confiança, a nossa segurança, irmãos, não está aqui, não estão nas coisas daqui, não estão nos resultados visíveis, palpáveis. Nossa confiança está em Deus. A nossa segurança está em Deus. Passaremos por aflições? Claro que passaremos. Temos momentos de vitória? Claro que temos. Mas há períodos que o inverno, ele é rigoroso. E daqui a pouquinho a gente chega à conclusão que Paulo tem. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. É ou não é? Quantos de nós temos planejamento de vida, planejamento ministerial? E a gente pensa, olha, daqui para frente vai ser assim, daqui a tantos anos eu vou estar formado nisso, eu vou fazer esta coisa, eu vou fazer aquilo. E daqui a pouquinho Deus vem, sopra o vento e desmanja tudo. Inclusive as nossas convicções. A respeito de quem somos, para onde estamos indo, a gente se perde. E a nossa visão, ela fica extremamente limitada, a gente não consegue ver nem Deus em algumas situações. Mas, diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido, é nesse momento que Deus se revela. Amém? É nesse momento que Deus se revela. Estou compartilhando algumas histórias aqui com você, bíblica. Eu não quero me alongar muito,
para a gente ter um tempinho a mais juntos na presença de Deus. Mas a história de Jó, o livro de Jó, ela fala de um homem que ele é reconhecido nessa história pelo próprio Deus como um homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal, é isso, né? E o estilo de vida dele era um estilo de vida de devoção, sabe? De adoração a Deus, de busca a Deus. Aos olhos de Deus ele já era um cara né? Ele tinha medidas preventivas, ele, por causa dos seus filhos, ele sacrificava, porque vá que os filhos, de repente, uma festa, alguma comemoração, eles pudessem fazer alguma coisa que viesse a blasfemar contra Deus. Então ele já tem medidas preventivas, ele tem todo um planejamento preventivo na sua vida, na sua família. Então, tudo que o script manda ele faz, e talvez ele faça até a mais. O que merece um homem desse? Um homem desse não merece passar por tribulação, gente, aos nossos olhos. Mas aí um dia, quando os filhos de Deus estão se apresentando diante de Deus, e entre eles vem Satanás, a Bíblia diz que o Senhor diz: tu viste meu servo Jó, dá o currículo de Jó, e aí ele diz assim, também, tendo o que ele tem, do jeito que ele é abençoado, aí fica fácil. E quem conhece a história, quem não conhece vai ler, tá? É fácil o cara vir aqui ficar contando para vocês, não precisa ler, né? Quem conhece a história sabe que do dia para a noite Jó começou a passar por coisas terríveis. Ele perde tudo. Os filhos morrem, os seus bens, a sua riqueza, ele perde tudo. Ele perde até mesmo, sabe, o respeito da sua própria esposa, que diz: chega, Jó, abandona esse teu Deus e morre. Ele tem feridas no corpo, ele tem uma situação de miséria. Jó é cercado por alguns amigos que vêm para estar com ele, não falam nada durante um tempo, até que Jó daqui a pouco se sente na liberdade de desabafar. Ele começa a dizer: eu não aguento mais, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, eu não era nem para ter nascido, eu não sei por que eu existo. O desespero da sua alma, sabe, a incompreensão do momento em que ele está vivendo, porque parece muitas vezes que todo o esforço preventivo ele não deu em nada. E talvez tenhamos pessoas aqui nesta manhã que digam: olha, eu não sei por que eu ainda continuo, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sei que tem que fazer, eu tenho feito, eu procuro fazer, talvez até um pouco mais. Talvez você tenha andado 1 milha a mais, mas aí você chega à conclusão: isso não é para mim. Talvez alguns cheguem à conclusão do seu ministério dizendo: eu acho que eu me precipitei, não era para mim, porque não pode dar errado. De repente você ouve testemunho de outras pessoas onde tudo está dando certo. De repente você vai e vê, irmão, sabe, até ministério, sabe, que às vezes são falcatrua, e você diz: mas olha como dá certo. Alguns são tentados a se corromper para que dê certo, são tentados a fazer como os outros fazem para que dê certo, para que você seja bem visto. Mas entenda, se você está na mão de Deus, Ele começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai completar, para que você não seja mais um falcatrua nesta geração, mas para que você seja forjado pela própria mão de Deus, e seja erguido por Deus, segundo bem parece os olhos de Deus. Para Jó tudo tinha acabado, mas para Deus era apenas uma parte do processo da formação de Jó. Ele ainda não estava formado na visão que Deus queria. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, seu sucesso ministerial. Até hoje nós falamos da vida desse homem, nós falamos das cartas deste homem. A gente, meu Deus, as cartas de Paulo ainda são motivo de muita pesquisa, muita discussão, é ou não é? É verdade, irmãos. As cartas de Paulo, elas abrem um leque assim, parece que interminável ainda hoje, com
conclusões, ideias, tá, mas aquilo quis dizer isso, quis dizer aquilo, de tão complexo e tão profundo que era a maneira deste homem expressar a visão que ele tinha a respeito da obra de Deus. Nós não conhecemos a sua história, o seu histórico, seu provável fim. Ele não foi condecorado, não recebeu medalhas, mas ele deixou um legado para gerações, um legado que me abençoa e que abençoa a sua vida. Palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a vida por amor a mim, por amor de mim, achará. Nós queremos essa autopreservação. É ou não é? A gente quer estar sempre bem, é o que manda hoje, né? Eu quero estar sempre bem. Aí, pastor Daniel, como é que está lá? Mas, irmão, está uma bênção. Se melhorar, como é que a gente diz? Vira o quê? Vira festa. Mas às vezes a gente está que não se aguenta. Não é verdade? Está uma bênção. Olha, e o ministério? O ministério lá, principalmente depois que eu assumi, irmãos. Maravilha. A gente faz contas, números que valem, né? As entradas da igreja, pastor Roberto, antes de eu assumir, eram X. Pastor João, só para você saber com quem que o senhor está lidando. Mas depois que eu assumi, os membros da igreja eram tantos, né? É que eu estou com a voz aqui, estou fazendo um cursinho que o pastor Daniel sabe. Né, varão? A paz, amado. Não. Sabe, mas depois que eu assumi, é batismo sobre batismo. Meu Deus do céu. E às vezes não é verdade. Às vezes você coloca a mão e quebra. Sabe por quê? Para que a gente entenda que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o meu potencial, não tem nada a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu posso. Tem a ver com Ele. Tem a ver com a glória do nome dEle. A gente olha, né? Eu me lembro que às vezes eu estava na juventude, ficava olhando os líderes de jovem, e eu sempre fui muito crítico também, pastor, muito, e como eu oro às vezes para que Deus me ajude, sabe, muito, eu ainda sou, eu sempre peço, estou me controlando bastante, sabe, muito crítico, meu Deus, o pessoal tocando assim, eu sei que eu era horrível, alguns aqui até ficaram meio traumatizados, né? E a Ângela dizia assim para mim, assim, ó, eu vinha para o culto, eu ficava aqui olhando assim, ó, e contando o tempo, pei, aí o cara errava, meu Deus do céu, eu estava quase entrando no Santo dos Santos, mas esse abençoado me tirou de lá. O cara errou o tempo, baterista, então, meu Deus do céu, sabe, crítico, sempre fui muito assim, sabe, Deus vai trabalhando com a gente, porque quando a gente está fora, é fácil a gente criticar. Me lembro, líderes dos jovens, eu pensava assim, mas não é isso que os jovens precisam, porque a juventude precisa disso, teoria. Uma vez eu falei para o pastor Roberto, o negócio vocês não sabem disso, eu vou contar agora. Estava em Canoas, eu disse, pastor, eu acho que a juventude tinha que ser assim, e ele assim. Passou uns dias, ele chamou a Ângela. Pastor Daniel, tu e a Ângela vão assumir os jovens. É, pastor? Por quê, pastor? Não, eu acho que aquilo que tu falou está certo. E agora tu vai colocar em prática. Vou falar uma coisa, né, gente? Aí eu só tinha uma alternativa. Jesus, misericórdia. Não, gente, vocês têm que ver o que eu imaginava, porque tem que ser assim. Eu penso que o jovem, ele tinha que ser desafiado e tinha que...
Aí você faz o primeiro ano, dá tudo certo, porque são novidades, não é? Mas depois termina o repertório. E vamos fazer, aí a galera assim, ó, de novo? Não, mas quem sabe a gente já fez de novo. Gente, vocês não são fáceis, gente. Sugam, é ou não é? Mas a gente já fez, tá, mas e quem sabe? Não, mas e aí fica por aí agora. Vamos de novo, vamos pro choro, né? Pedir Deus, me ajuda. Então é fácil a gente de fora, porque a gente acha que se a gente meter a mão vai dar certo. E às vezes Deus está querendo que você coloque a mão para que dê errado. Como assim? Porque Deus, Ele está maior do que os resultados que te inflam. Os resultados na visão de Deus são os que te transformam, são os que te forjam e os que te fazem mais parecidos com Jesus. Quando a gente vê algumas pessoas saindo da igreja, isso nos entristece como líder. Sabe, você como líder de jovem, vê o jovem que não vem mais, ele só critica o seu trabalho. E você fica questionando Deus, será que não era eu para estar aqui? Mas eu fico vendo Jesus pregando lá em João 6. Ele está falando do verdadeiro pão que desceu do céu. Ele está desconstruindo uma visão que a igreja tinha, que eles tinham naquela época a respeito do próprio Moisés, do pão que Deus deu através de Moisés. E alguns dos seus discípulos começam a dizer: dura esta palavra. Quem que suporta isso que ele está falando? E daqui a pouquinho algumas pessoas começam a se levantar, discípulos. Eles começam a ir embora, eles deixam de seguir Jesus. Imagina se é nós, gente. É ou não é? Senhor, cadê a tua presença, Senhor? O verbo de Deus estava ali, o Senhor encarnado, pregando palavras de vida eterna, e as pessoas indo embora, dizendo: eu não quero mais ouvir isso. Aí eu olho para mim e digo: não posso ter problema, porque onde eu colocar minha mão vai prosperar. Nosso compromisso não é com números e resultados, nosso compromisso é com o Rei da Glória. Nosso compromisso é com a glorificação, a exaltação do nome dEle. Convém que Ele cresça e que a gente diminua. Eu quero falar um último nome aqui: João Batista. João Batista pregava no deserto, batizava no Jordão. E a mensagem de João Batista não é uma mensagem legal de ouvir, gente. Não diz: hoje é o dia da tua vitória. Arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eis que o machado já está posto à raiz. João Batista fala de sentença. João Batista conta para pessoas assim: tu está em pecado, te arrepende. Que mensagem, não é, irmãos? Aí João Batista é preso. Aí numa dança sensual lá da filha da mulher do rei, um homem empolgado, sabe? Nossa, que dança! Que me pede qualquer coisa que tu quiser. Qualquer coisa eu vou te dar, guria. Quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí foram os soldados arrancar a cabeça de João Batista. E veio o quarto homem e entrou naquela prisão. Irmão, não entrou ninguém. Não veio o anjo do céu de uma maneira visível que esteja escrito. Não veio ninguém. Sim, o Espírito Santo certamente estava lá, fortalecendo João, fortalecendo as suas convicções. Mas não veio ninguém livrar João da morte. Ele teve a sua cabeça arrancada. Que ministériozinho, hein? Que ministériozinho, que fracasso, gente. Eu não vi João Batista pregar numa grande catedral. Eu não vi João Batista pregar num congresso de jovens, aqui com quase 1000 pessoas. Eu não vejo relatos de milagres. João Batista não abriu nem um pedacinho de Jordão para passar, irmãos. Mas aí um dia Jesus está falando de João. Ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver homens bem vestidos? Homens, sabe, roupa de marca, ternos da hora? Ou vocês foram ver um profeta? Porque se vocês foram ver um profeta, vocês viram muito mais do que isso.
Porque entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João. Nós poderíamos citar vários profetas que fizeram e aconteceram no passado, mas na visão celestial, João Batista estava no topo da lista. Amém? Ele disse que qualquer um poderia ser igual ou maior que João. Por quê? Desde que faça aquilo que Paulo disse no que nós lemos. Ele diz: não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que me foi proposto. Aleluia. Contanto que eu cumpra a missão que foi me dada, que foi colocada na minha mão. Se você é perseguido, se você é caluniado, se você sente um fracasso, Jesus está aqui. Amém? Um rapidíssimo testemunho. Estava no exército, há poucos anos atrás, quando eu era na época do exército, né? E na época algumas pessoas me convidaram para a gente fazer culto no horário do meio-dia no quartel. Acho que era o meu segundo ano de quartel. E já contei essa história aqui para algumas pessoas. E aí eu comecei a fazer o curso e o meu chefe, o sargento, meu chefe, eu era motorista, chefe da garagem. Quando ele soube que eu era um dos que estava encabeçando o culto, ele se revoltou. E um dia me chamou no pátio do quartel e começou a gritar: tu é louco, tu é louco, tu é louco. Como é que tu está fazendo culto no quartel? Eu disse: não, mas está autorizado pelo comandante. Não, aqui não é igreja. E tu não pode fazer isso aqui. Mas eu tinha uma convicção, sabe? O pastor que falava da nossa inutilidade, né? E o que Deus pode fazer através de nós. Eu sempre reconheci a minha inutilidade, sabe? Mas eu sempre reconheci o potencial que é em Deus, através das nossas vidas. E eu entendi que Deus tinha preparado aquele momento. Então nós fazíamos aquele culto e isso causou revolta neste homem, apenas neste homem. E ele disse para mim um dia assim: cara, eu vou fazer de tudo para te expulsar, porque tu é louco. E ele disse assim para mim, e eu tenho coisa para dizer: esse teu Deus é mais louco que tu. Aí eu disse assim: agora eu fiquei preocupado com o Senhor. Por quê? Porque enquanto o Senhor estava me ofendendo não tinha problema, mas o Senhor agora falou mal de Deus. Eu tenho medo que possa acontecer com o Senhor. Tu está me ameaçando? Ele puxou de dentro assim da farda, ele tinha um garfo, um negócio assim, que ele disse: sabe o que é isso aqui? Isso aqui eu faço sacrifício com isso aqui. Ele disse: eu vou fazer para ti. E aí eu falei mais algumas coisas para ele, né? Ele disse: olha, o senhor pode fazer qualquer coisa contra mim, mas se Deus não quiser, nada disso tem feito na minha vida. Então tu vai ver. Começou a me perseguir. Então um dia eu estou na guarda, eu estava falando de Jesus para um rapaz que estava com problema com droga, e ele queria se matar. Ele disse: cara, eu não aguento mais, vou matar. E eu estou falando para ele, e aí ele foi para a hora. Quando ele voltou, ele me contou. Eu disse para ele: cara, fala com Deus. E ele foi para a hora, e ele estava com aquela ideia fixa na cabeça de se dar um tiro. E ele disse: eu falei com Deus. Quando ele voltou, e Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu quero viver agora. E nesse meio tempo entra esse sargento e ele veio falando com o cara, e ele dá um grito: não, até no meu serviço não, isso não, cara, isso não. Tu está pregando no meu serviço. Onde é que se viu? Aí ele começou a debochar: onde é que se viu um pastor pregar para um só? Pastor que é pastor prega para todo mundo. Eu não era pastor, mas ele estava profetizando. E não prega para todo mundo? Eu disse: se eu botar o pessoal aí, eu prego. Mas pensa no apavoro, né? Aí ele chamou todo mundo: bora, pessoal, senta aqui, todo mundo. Alguns estavam dormindo no alojamento: senta aqui que o pastor vai pregar. Aleluia, irmão, aleluia. A gente começou, né? E tudo, a galera rindo, né? E eu sentadinho, bem sério. Comecei a falar da grandeza de Deus. Quem é Deus? Um dia todos vão prestar conta diante de Deus. Eu comecei a falar de várias autoridades. Eu não falei sargento.
comecei a falar. E aquela risaiada, sabe? O pessoal começou assim, ó, fazer beijo, sabe? E daqui a pouco ele olhou para mim e disse, ó, vai, negão, chega. Eu disse, não, a palavra está comigo. Se eu disse para mim pregar, eu estou pregando, eu não terminei ainda. Tá, mas chega, cara, chega. O pessoal já entendeu. Não entenderam. Continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, aí me levantei, fui para o alojamento. Daqui a pouco chega um na porta assim, diz assim, ô negão, posso falar contigo um pouquinho? Pode? Eu sou desviado, cara. Tava rindo de ti, cara, mas eu sou desviado. Aí o outro, ô negão, depois a cadeira bem no corpo da guarda, tinha um pessoal preso, né? Chamaram assim, né? Ô negão, bota as mãos aqui pra dentro, cara. Manda uma benção pra nós, cara, né? Aí agora eu tô lá com as mãos pra dentro da grade aqui, ó. Não é o teu potencial, gente. É o poder de Deus. Ah, que geração rica nós temos aqui. Aqui nós temos uma tropa, um exército. É ou não é? Se a gente começar a marchar aqui, esse lugar treme. Mas amanhã você vai como um soldado, sabe? Um agente especial, talvez isolado lá no campo, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá naquela selva que você está. E lá Deus quer te levantar no meio de leões, no meio de feras que querem te destruir, que querem acabar com a tua vida. Sabe, irmãos, essa pessoa, esse homem, passou um tempo, ele continuou me perseguindo, muito. Sabe, um dia eu orei a respeito dele, eu disse, Senhor, eu não peço que o Senhor pese a mão, mas eu peço que o Senhor dê um jeito nesse cara. Um dia deu uma loucura nele, ele enlouqueceu, e ele chegou o subcomandante, xingou ele puxou a pistola para o subcomandante, eu vou dar um tiro nesse desgraçado. E aí pegaram ele, levaram, que estava meio louco, para o hospital psiquiátrico, ele ficou um tempo lá e voltou. E na época, ele não queria deixar eu fazer o curso, sabe, para tirar a carteira de motorista. Todo mundo ia fazer o curso, naquela época era caminhão, caixa seca, você tem que fazer curso, não consegue dirigir. E eu não fui uma aula só, não deixou eu mais. Ele disse, tu não vai, negão, porque eu quero que tu vá embora. E bem na época da prova, ele foi para o hospital psiquiátrico. E aí um dia no dia da prova, aí veio, tá um outro sargento assim, cara, vamos para a prova. Eu disse, eu não vou, sargento. Por que tu não vai? Não, vou fazer só para viatura pequena, para caminhão, não vou fazer. Por que não vai? Eu disse, não, porque eu não fiz o curso, não foi possível ir. E aí ele olhou para mim assim, ó, ué? O carioca, tinha que ser, né? Meu Deus. Mas foi usado. Mas você não acredita em Deus? Isso eu acredito. Então, rapaz, vai e faz. Irmãos, eu fui e fiz. E passei. Na última curva eu passei com o eixo traseiro em cima do cordão. Mas passei. A última curva. Passei. Aí o cara voltou do hospital. E olhou. Ah, tirou a carteira, tirei, legal. É legal, né? Isso é legal. Aí ele assim, cara, tô com a minha vida enredada assim. Ixi, o senhor não quer que eu ore pelo senhor? Se tu puder fazer isso, cara, ora pra mim, ora pra mim. Aí eu orei por ele. Passou, melhorou, calmou os aguapé. E o homem enlouqueceu de novo contra mim. Porque as trevas não têm comunhão com a luz. Jesus disse aos discípulos em João 15, na sua palavra de despedida, lá quando ele está naquele momento com os discípulos, o mundo vos odeia. O mundo odeia você, gente. As pessoas dizem, seus amigos dizem que amam você, mas eles te odeiam. A partir do momento que você se posicionar como servo de Deus, você não serve mais para o grupo. O mundo te odeia. E um dia eu ia sair numa missão, viatura, eu não sabia, mas ele já estava sendo investigado. Até a meu respeito, eu não sabia que as pessoas que fazem esse trabalho dentro do exército sabiam que ele estava me perseguindo. E um dia eu ia sair numa missão com a viatura e pegaram ele sabotando a viatura que eu ia sair, para que causasse um acidente.
E esse homem foi expulso. E eu fiquei muito mais tempo lá. Amém? Não desejei isso, Pedro. Mas Deus está no controle de tudo. Deus tem controle de tudo. É Deus que te chamou você. Tá difícil? Aguenta mais um pouco. Amém? Tá com vontade de chorar? Chora. Chora, porque o Pai está aqui. Espírito Consolador, Ele está aqui. Aquele que fortalece está aqui. Aquele que renova os teus sonhos, aquele que renova o teu ministério. Ouvimos isso tão profundamente hoje na primeira ministração. Ele está aqui. Ele cura tuas feridas. Ele cicatriza, sabe? Essa ferida que foi aberta, é Ele que abre. Muitas vezes é Ele que abre, mas é Ele que cura, é Ele que forja. Amém? Quero orar com você. Quero buscar Deus com você. Queria pedir que o pessoal cantasse aquele louvor, Eu Me Rendo. Sabe, dá para cantar aquele Eu Me Rendo. E que esse louvor pudesse ser uma oração, sabe? Senhor, faz o teu querer na minha vida. Faz o teu querer em mim. Faz o que tu queres na minha vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. E Ele vai completar. Queridos, os tempos passam, nós ouvimos sobre gerações, sobre mudança de gerações. E o tempo passa, eu não deveria dizer, eu sei que não parece, mas eu já estou com 44 anos. Parece ter mais, alguns vão dizer, né? Há pouco tempo eu estava aqui, sabe, como jovem. Eu lembro de um congresso lá em Pelotas, 2001. Eu estava ministrando louvor, acho que foi o primeiro congresso estadual que a gente ministrou louvor na época. E naquele congresso eu não conhecia de ver nas convenções. Eu estava lá o pastor Roberto e no meio do louvor ele se levantou e veio na minha direção. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz? E ele veio me entregar um recado de Deus a respeito do propósito de Deus na minha vida, dentro desta obra. Quantos aqui já ouviram recados de Deus? De várias maneiras. Só que parece que as coisas não vão se encaminhar para aquela direção, não é? Deus vem e fala com você através de alguém, só que não é. E o tempo foi passando, e a gente via Deus montando o quebra-cabeça de coisas que Ele disse, sabe? Deus vai montando o quebra-cabeça, as coisas vão se encaixando. Mas de tempo em tempo o vento de Deus sopra e parece que a gente se desconstrói. Hoje eu vejo na minha vida e já vi muita coisa acontecer. Eu já conversei com o pastor Roberto sobre isso. A gente vivendo o momento que Deus tinha falado que aconteceria. Queridos, Deus é o mesmo, Ele ainda fala com pessoas. Nós cremos na graça do Senhor. Amém? Nós estamos às portas, eu creio, de um novo tempo na nossa obra. Nós estamos às portas de um novo tempo, um tempo de graça de Deus. Deus está preparando você para que Ele possa derramar algo precioso sobre você. Então não se desespere por causa da luta, não se desespere por causa do inverno, não se desespere por causa da noite longa, porque o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Ainda há, sabe, promessas de Deus para um derramar de Deus neste tempo. Ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo, só que o poder de Deus não pode ser banalizado. O poder de Deus não pode servir para ostentação pessoal. Não é a graça de Deus, a unção de Deus não é para a sua promoção. Não é. O poder de Deus é para a glória dEle, para que o propósito dEle se cumpra na terra. Eu quero a unção de Deus para eu chegar e fazer acontecer. Não.
Convém que Ele cresça e que a gente diminua. Amém? Quantos aqui estão dispostos a se deixar ser tratado por Deus? Levanta bem alta a tua mão, eu convido você a ficar de pé nessa manhã. Dá para nós cantar isso aí? Pode ser, pastor João? Louva o Senhor. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, Tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, Anseio por ti. Diga, eu me rendo. eu me rendo. Aleluia. 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 Da graça e do teu amor sacia meu ser. Sacia, Senhor. Sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Ele está aqui nesta manhã. Eu me rendo. Eu te rendo, Senhor, nesta manhã. Te entrega. Te entrega. Te entrega ao Senhor. Aleluia. Pra conhecer demais, eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer demais, pra conhecer demais. Aleluia. Vai glorificando o Senhor nesta manhã. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vento de poder, Peça ao Senhor nesta manhã. sopra em meu ouvido. Faz o teu querer, Senhor. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Aleluia. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Diga, vento de poder. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Aleluia. Glória a Deus.